seja muito bem-vindo a mais um Papo Saúde. E no programa de hoje a gente vai entender melhor como funciona um dos principais tratamentos para a infertilidade. Não é mesmo, Arthur? Exatamente, Winnie. Nós vamos mostrar o que é fertilização in vitro e vamos conhecer também o Centro de Medicina Reprodutiva, que foi onde nasceu o primeiro bebê de proveta do estado do Ceará. Para esclarecer esse assunto, conversamos com um doutor, médico, especialista em reprodução humana, que também é idealizador do projeto Seminare. Interessante por ser uma ação pioneira no eixo Norte-Nordeste, desenvolvida por médicos cearenses que oferece o tratamento de fertilização in vitro a um preço mais acessível para casais inférteis que sonham em construir uma família. Na inseminação artificial, nós pegamos o sêmen por masturbação, e aí aquele sêmen é preparado para que ele tenha uma melhor qualidade. E nós inserimos aquele sêmen preparado no interior da cavidade uterina. Eu costumo dizer que é uma relação sexual com upgrade, uma relação sexual melhorada, porque o espermatozoide vai ter que caminhar pelas trompas e fecundar o óvulo. Então isso é a inseminação. Já a fertilização, esse sim é um processo master, um processo avançado, porque nós retiramos os óvulos de dentro do ovário, é um pequeno procedimento cirúrgico que nós fazemos, e esses óvulos dentro de um laboratório completamente equipado para isso, nós pegamos um espermatozoide e com uma agulha, a agulha chega a ser mais fina, 10 vezes mais fina do que um fio de cabelo. Então você introduz o espermatozoide dentro do óvulo e aquele óvulo então vai para uma incubadora com condições extraordinárias de controle de umidade, de temperatura, de osmolaridade no meio, controle de contaminação bacteriana. Ele fica lá guardado até que ele comece a se dividir e vire um embrião. E este embrião é colocado dentro do útero. Então na inseminação, nós colocamos o espermatozoide. E no outro, nós colocamos já a vida pronta. Na FIV, um ou mais óvulos fertilizados são transferidos para o útero, onde deve se implantar e se desenvolver. Os riscos que envolvem a fertilização in vitro são raros, mas como todo tratamento clínico, também podem ocorrer. Dr. Torquato nos conta mais sobre esse assunto. A gravidez múltipla sempre é um risco, né? Porque por mais que a gente entenda, uma gravidez gemelar é bom, mas uma gravidez gemelar traz mais risco do que uma gravidez única. Então, assim, as gravidezes múltiplas, elas trazem risco, mas principalmente o risco ao feto, à criança. E tem outra condição também, que se chama hiperestímulo ovariano, que os ovários ficam muito inchados depois do procedimento e eles começam a secretar água para dentro da barriga. E aí a barriga fica cheia de água e às vezes a gente tem que tirar essa água para o paciente se aliviar do desconforto. É uma condição que ela está cada vez mais rara porque hoje cresceu muito a tendência de nós só transferirmos embriões congelados. Muita gente transfere embrião fresco, está tudo correto isso, mas há uma tendência mundial a se transferir embrião congelado. Então você faz os embriões em um mês e transfere no outro. Então quando isso acontece, você reduz muito o risco do hiperestímulo, dessa segunda complicação. Eu diria que essas seriam as duas principais complicações. E sobre os períodos férteis, porcentagens de gravidez relacionados à idade, podemos destacar. Até 35 anos, que a gente fala como o período ideal, a gente fala tranquilamente hoje em números em torno de 60%, 65% de gravidez. Olha como esse número muda dramaticamente. Se você se desloca de até 35 anos e você vai para 40 anos, você aos 40 anos vai falar em torno de 20%, uma queda dramática de 60% para 20%. E se você fala 43 anos, você vai falar em torno de 6%. Então a idade é um fator muito crucial. A gente, toda vez que a gente tem a oportunidade de falar para um público maior, como agora, a gente sempre pede para ter um olhar especial para essa parte. Porque a mulher, ela mudou muitas coisas. Em 1950, a mulher começou a votar, então em 1940 ela não votava. Hoje, mulher é presidente de grandes nações. Então há uma mudança dramática no aspecto social da mulher. E isso trouxe consigo o adiamento da primeira maternidade.
São coisas, a mulher com 20 anos, ela estava casando, engravidando. Hoje, aos 20 anos, ela está nas bancas da universidade, se formando aos 24, 25, fazendo os mestrados, doutorados, especializações para buscar o primeiro emprego, para buscar ter, digamos, o local que ela mora, a autonomia dela. Depois que casa, vai curtir o casamento. O tempo vai correndo, né? O tempo não vai parar para ela. Então, daí porque essas informações eu acho sempre relevantes, para que seja um alerta, né? Seja um alerta. Pelo menos saiba que está deixando o tempo correr, mas entendendo que há riscos nisso em relação à fertilidade. A infertilidade talvez seja um presente para algumas pessoas. E ela olhou assim e disse assim, é estranha a frase. Como pode uma infertilidade, uma doença tão que faz a alma doer tanto, como pode ser bom? Mas eu acho que eu falei para ela, a gente aprende a ser mais humilde, a gente aprende a ser mais resiliente, a gente aprende a não desistir, a gente aprende a lutar, buscar pelo nosso sonho. Então a infertilidade ela traz isso. Esse é um recado, sabe? Não olhar apenas com o olhar de, poxa, Deus não quer que eu seja mãe. Deus não quer que eu seja pai. Deus não quer isso. Não quer isso. Ele quer que você lute. Ele quer que você busque o seu sonho. Ele quer que você vá atrás. E nesse aspecto, a infertilidade pode ser um presente. Pelo crescimento pessoal que cada casal tem, eu posso te atestar isso, ao passar por esse processo. E agora que nós já conhecemos o que é a FIV, que é a fertilização in vitro, o Papo Saúde vai dar uma pausa rápida, mas não sai daí que já já a gente está de volta. O Papo Saúde está de volta e agora você vai conhecer a história da Ana Dízia Marinho, que realizou a fertilização in vitro e obteve sucesso. Dá só uma olhada. Eu casei aos 21 anos de idade, bem jovem. Aos 22 eu fui diagnosticada com um cisto e de acordo com a proporção desse cisto, eu tinha que tirar também um dos meus ovários e uma das minhas trompas, para que nós tivéssemos realmente um resultado esperado para a questão da minha enfermidade. E diante disso também me veio uma notícia que engravidar seria algo bem mais difícil para mim, não impossível, mas seria mais complicado. Tão nova ainda, eu não tinha me apercebido daquela informação, mas com o passar dos anos ela começou a pesar e eu engravidei naturalmente. No intervalo de 10 anos eu tive ainda 3 gestações e perdi todas as 3 gestações, infelizmente. Eu enterrei o meu sonho maternal com os meus 3 filhos, porque foram 3 gestações onde eu chegava sempre ao 4º mês. E foi tudo muito doloroso, psicologicamente é muito doloroso você gestar e perder aquela gestação. Teve um momento já amadurecida, né, já com algumas coisas resolvidas, porque quando a gente casa, a gente, não, só vou ter filho quando algumas coisas estiverem resolvidas. Essas coisas já estavam resolvidas, o sonho de ser mãe já estava muito sedimentado, as dores que eu já havia vivido também já haviam me modificado, porque a cada filho que eu perdia, que eu gestava, era gestada uma nova Ana Dízia também. E nós decidimos planejar uma gestação. E nisso eu procurei um profissional e após alguns exames, o profissional chegou à conclusão que a minha gestação só seria possível através de uma fertilização in vitro. Meu marido também submeteu alguns exames, embora ele já tivesse 2 filhos do primeiro casamento, ele também teve algumas complicações, porque ele teve problemas com varicocele, se submeteu a 2 cirurgias antes mesmo de eu concretizar a questão da fertilização in vitro. Então, o processo todo demorou cerca de 1 ano até a gente concretizar a fertilização, a primeira, fiz 2.
Na primeira fertilização, eu tive que parar no meio do caminho o tratamento, porque eu tive uma superovulação e isso poderia colocar em risco até mesmo a minha vida. 6 meses depois, eu tentei novamente, coloquei 4 óvulos fertilizados. Desses 4, somente ficou 1. Isso foi há 12 anos atrás. Hoje, meu filho tem 12 anos. Aliás, faz agora, no próximo mês, 12 anos. E eu acho que foi a decisão mais acertada da minha vida, sabe? Eu acho que eu me pari junto com o meu filho. E eu acho que de todas as atividades que eu exerço na minha vida, é a que mais exige de mim oração, empenho e gratidão também a Deus por ter me propiciado isso. E assim, foram várias dores, sabe? Mas foram vários renascimentos também. O que me deu força foram as 3 gestações perdidas, e a sensação que eu tinha era que eu estava chegando tão longe e que estava tão perto. E assim, o preciosismo do médico, sabe? O cuidado, o amparo dos profissionais. Eu tive amparo desde dentário ao psicológico, sabe? Para que pudesse me resguardar nesse momento, porque a fertilização, ela mexe com o todo da mulher. É algo planejado, mas é algo planejado que pode não dar certo, né? E eu não queria novamente passar por essa frustração, porque seria a 4ª vez. Então, exigia de mim meu empenho, exigia de mim dedicação, exigia de mim meditação, exigia de mim muitos amparos comigo mesma. E eu também pude contar com esse amparo, tanto da minha família, como dos meus enteados, do meu marido, dos meus enteados, dos meus pais e do próprio médico. Acho que o profissional, nesse trabalho todo, ele é talvez a peça fundamental, sabe? Se você se sente segura com esse profissional, acolhida daquela necessidade real, eu acho que ele faz a diferença. Foi me acalmar, foi esperar, foi acreditar que ao final de 9 meses eu ia ter meu filho, eu ia ver meu filho. Foi a calmaria, que embora o meu corpo permanecesse calmo, porque eu tinha que permanecer calma para poder dar conta da gestação, mas eu sei o turbilhão que era, a vontade que era ver meu filho, eu sei da minha espera, sabe? Eu me lembro que quando eu fui parir, eu fui no salão, eu me maquiei, eu me pintei, eu ia ter um encontro de amor, ia ser concretizado um encontro de amor. Eu andava até diferente, sabe? Eu tinha cuidado redobrado, eu dirigia diferente, eu subia a escada diferente, não era mais só a Ana Dízia. Eu não me sentia mais só, era a Ana Dízia e mais alguém que precisava de mim, que eu precisava daquela pessoa. E aí é quando eu falo novamente da questão da calmaria. Ter essa calmaria é que é importante, sabe? Você tentar ter esse equilíbrio da espera, do amor que nasce, da gestação do dia a dia, de gestar outra pessoa e outra pessoa te gestar. É assim, você tem que ter um amparo psicológico, sabe? Um amparo espiritual muito grande também. Eu diria que eu acho que é a escolha mais acertada que nós podemos ter. Talvez a mais difícil, talvez o papel mais difícil a ser exercido, sabe? Quando você exerce esse papel em inteireza, mas a decisão mais acertada. Acertada na descoberta do amor, acertada na descoberta de saber que Deus está ali, que você é vida também, sabe? Que há um outro ser que veio de ti, que nasceu de ti, que precisa de ti, do teu zelo, do teu cuidado, do teu amparo emocional também. Eu acho que foi a decisão mais acertada. Eu não seria a Ana Dízia que eu sou hoje sem os meus filhos. Eu costumo dizer que eu sou tão deles quanto eles são meus. Eu sou dos meus filhos por inteiro, inteireza, sabe? Na alegria, na tristeza, no amparo emocional, no todo. E eu acho que, em sendo possível para a mulher e sendo uma vontade dela,
que ela tente, sabe? Que ela busque, que ela procure um amparo de um bom profissional, que ela antes converse com a família, que a família inteira participe desse momento, porque é um momento que mexe com todo mundo, com o emocional de todo mundo, é uma espera, é uma expectativa, é o nascimento de um amor. Muito legal e motivador conhecer histórias como essa, mas o Papo Saúde vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e muito obrigado pela companhia de vocês. É isso mesmo, mas se você quiser falar com a gente, mandar alguma crítica ou fazer alguma sugestão, você pode entrar em contato pelo 3477-3422 ou pelas nossas redes sociais, facebook.com/paposaudeminfo ou pelo nosso Instagram, @paposaudetv. Até a próxima, tchau!